Prontinho. Quando a senhora quiser começar, fica à vontade, doutora Luana. Oi, tudo bem, pessoal? Eu recebi o convite, né, de participar com vocês, né, para falar um pouquinho do autocuidado na questão da geriatria. Eu sou geriatra há pouco tempo, desde março, mas eu estou com um ambulatório já de geriatria, estou dando algumas aulas também, estou lá no Hospital Escola e estou com um consultório também. Foi feito o convite, então, me senti muito honrado de participar com vocês e vou falar um pouquinho do autocuidado, né, dos, dos idosos. Deixa eu ver certinho aqui. A minha apresentação vai abrir. Achei muito interessante a liga de vocês, achei que é uma área que está crescendo muito. Acho que a gente, principalmente em geriatria, a gente vê que a gente tem que respeitar muitas crenças, respeitar a opinião dos pacientes, né? Respeitar as vontades e, às vezes, algumas coisas nesse sentido de medicina integrativa é muito importante para o paciente ter a, a ideia certinha de tudo. Conseguem ver? Sim, doutor. Conseguimos sim. Tá certo. Então, vou falar da importância do autocuidado, né, na saúde do idoso, tá? É um tema importante, acho que os pacientes como um todo, né, não só os idosos, precisam desse acompanhamento, desse autocuidado. E o autocuidado com o corpo, né, exige um indivíduo aprendizado, inclusive, pelas doenças. Às vezes os pacientes não têm muita ideia, a noção do que acontece tem, quando pode acontecer alguma doença. Então, a gente ensinar isso para os pacientes, fazê-los entender, é muito importante. Achei interessante essa questão da epidemiologia. Segundo os dados da OMS, a inatividade física, né, principalmente, em consideração essa questão do autocuidado, é o quarto fator de risco de mortalidade no mundo, corresponde a cerca de 6% das mortes. E, principalmente, a gente tem uma das doenças que a gente mais tem prevalência no consultório, né, que é a hipertensão arterial. E também outros dados que refletem também a condição de saúde do paciente, como tabagismo, diabetes, obesidade, né, sedentarismo, e o paciente precisa entender o que isso pode causar na vida dele a longo prazo. É uma preocupação mundial, né, ultimamente, então, como a gente tem visto o envelhecimento da população, né, globalmente, a preocupação tem aumentado, né, com relação a essa expectativa de vida, principalmente que a gente tem que pensar na funcionalidade, né, e o espectro, então, para ter uma qualidade de vida, um final de vida com mais qualidade, o principal é a gente tocar nessa questão da capacidade e da independência. Se um paciente é incapaz e totalmente dependente, isso acarreta um monte de coisas, né? Não só para o paciente, mas para a família, né? Financeiramente também. Aqui, a pirâmide, né? Já sempre tem que bater nessa tecla, né? Uma projeção para 2000, aí nos próximos anos, 2085 aqui está projetado, né? Que o Brasil vai ter muito mais idosos do que jovens. Então, se a gente for considerar principalmente os octogenários, a gente tem que pensar nesses pacientes agora, por volta de 50, 60 anos, a gerar algum custo para o país, para a família, e ao mesmo tempo a gente tem que pensar que esses
pacientes precisam se autocuidar, né? As famílias têm que ter a noção também dessas doenças e passar o cuidado, né? Passar a prestar atenção no cuidado. Então, eu achei da gente falar sobre a estratificação da população idosa. A gente tem 3 tipos principais de idosos, né? A gente considera essas terminologias mesmo. Idoso robusto é aquele idoso que é totalmente independente. É um paciente que faz tudo sozinho, se alimenta sozinho, toma banho sozinho. Se ele precisar sair para comprar alguma coisa, ele vai. Ele usa o telefone, ele dirige, ele tem uma vida normal. Então, a nossa ideia é tentar deixar para que a gente passe a maior parte da vida de forma que a gente se torne já alguma perda funcional, algum risco iminente de perda, ou então o paciente já está começando a ser mais frágil, a gente considera que é um paciente octogenário, são esses de mais de 80 anos, tem mais comorbidades, normalmente mais de 5 comorbidades, a gente considera um paciente mais frágil, paciente subnutrição também, e a subnutrição é uma coisa interessante, porque às vezes o paciente ele é subnutrido, mas ele é obeso. A gente tem que considerar isso também. Internações recentes, internações recorrentes, também são fatores para ocasionar perda de funcionalidade. E insuficiência familiar. Às vezes não tem ninguém que cuida, ninguém pode ajudar, o paciente mora sozinho, não tem como ter esse suporte familiar. Isso também a gente considera como um risco de perda funcional. E os idosos que já são frágeis, que são os com maior declínio funcional, são aqueles pacientes que já têm uma total tendência para algumas atividades, então já depende totalmente de alguém, por exemplo, para andar, né, para se locomover, para ir ao banheiro, para tomar banho, ou os próprios pacientes acamados. Então, o que a gente quer ao máximo é não chegar nessa, nessa parte, né? A gente não quer se tornar um idoso frágil, não quer que os pacientes se tornem também. Então, a nossa grande função é cuidar para que isso não ocorra. A classificação fisiológica dos idosos, então, vai de acordo com aqueles 3 critérios que eu falei, e a gente pode comparar, fazer uma estratificação através de 4 coisas, principalmente o grau de independência, aptidão física inicial, né, a coordenação motora e a cognição. Seria a parte também intelectual, né, a parte da função mental do paciente. Dessa forma, a gente vai possibilitar a programação e execução de exercícios para esse autocuidado ser bem direcionado, né, na intensidade adequada e mantendo o equilíbrio individual e relação benefício e segurança desses pacientes. E por que a gente tem que pensar nessa questão do autocuidado? As experiências de manter o bem-estar, né, o de lidar com o adoecimento, são principalmente daqui a cada ano que passa, a gente pode começar a ter alguma comorbidade, né? Então, o que a gente precisa ter em mente é que é necessário promover a saúde, estimular comportamentos que visem a manutenção da autonomia e um envelhecimento bem-sucedido, para a gente passar o máximo possível da nossa vida com qualidade de vida. O comportamento de autocuidado busca as potencialidades. Então, entende cada limitação de cada saúde e as maneiras criativas de se cuidar. Um dos pontos interessantes e muito importantes é a atividade física, né? Que é qualquer movimento que a gente pode fazer com o corpo produzido pela musculatura, resultando num gasto de energia acima do nível de repouso. Muitas das vezes pacientes têm resistência, principalmente os idosos da nossa geração, eles não têm muito essa ideia de que a gente precisa fazer uma atividade física. Nós, quando ficarmos idosos, a gente já vai ter uma noção maior disso, porque a nossa geração já começa a ter um pouco mais de isso que faz bem, mas não tiveram isso, né? Eles não tiveram essa corrente de pensamento. A atividade física deve ser iniciada numa fase de aquecimento, muito importante, alongamento, mobilidade articular. E a atividade principal é em menor intensidade. Lembrar
Os idosos, aumenta o fluxo sanguíneo para a musculatura esquelética, então a gente consegue um benefício maior. A gente reduz progressivamente a intensidade do exercício, né? Conforme a funcionalidade. A gente tem que lembrar que os pacientes precisam estar bem hidratados para não causar hipotensão pós-esforço, tá? Os efeitos também podem ser exacerbados nos idosos, então, muitos efeitos de exercícios, né? Efeito potencializado nos idosos. Então, os mecanismos precisam ser feitos lentamente e frequentemente cardiovascular. A gente tem que levar em consideração isso também. Não é um impedimento para o exercício, mas a gente tem que considerar individualizadamente, né, cada idoso com a sua comorbidade, a sua atividade física correspondente. Os níveis de atividade física em qualquer faixa etária pode ter benefícios visíveis, né, e cientificamente comprovado, a gente sabe que a atividade física resistida é a atividade mais benéfica. Uma atividade física bem efetiva reduz o risco de algumas comorbidades, principalmente hipertensão arterial, doença coronária, acidente vascular encefálico, diabetes, câncer de mama, cólon, depressão e risco de quedas. Um paciente que tem fortalecimento muscular diminui muito o seu risco de quedas. A grande questão do idoso é porque ele vai perdendo massa muscular ao longo da vida. Então, essa fraqueza vai gerando sarcopenia e aí pode ter um maior de queda, né, de cair, lesionar, fraturar e aí ficar dependente. Acrescente-se ainda a melhora da saúde óssea e funcional, né, e o controle do peso. Então, a OMS recomenda a atividade física como uma excelente forma de autocuidado. A adoção das medidas preventivas podem retardar o início das restrições físicas, prolongando o tempo de vida ativa e independente. Então, é como eu falei, quanto mais exercício fizer, mais musculatura vai ser fortalecida, né, menor sarcopenia, menor gravidade. E definir se as mutações encontradas constituem falta de condicionamento físico, efeito do próprio envelhecimento ou doença incipiente é o que a gente precisa fazer. Então, é um paciente que ele é fraco porque ele não tem condicionamento ou porque ele está envelhecendo e não está tendo força muscular? Então, o que está acontecendo? Será que ele tem alguma doença também que está impedindo a musculatura de ficar forte? Então, tudo isso a gente vai avaliar, né, para que esse autocuidado seja efetivo. A introdução dos programas adequados de promoção de saúde, de prevenção, tanto primária como secundária, além de detectar as moléstias crônicas, né, vai ser suficiente para evitar e tratar inúmeras condições de agravo à saúde. A gente tem que lembrar que durante o envelhecimento a gente tem uma alteração vascular, aumenta a resistência vascular periférica, né, diminui a estabilidade, a distensibilidade da aorta, aumenta a infiltração de colágeno. Eu tenho que lembrar que todo paciente que é idoso, ele é um paciente extremamente inflamado. É até engraçado a gente pensar nisso, mas a gente tem que lembrar que é um paciente que é já agredido pelo ambiente, né, ao longo da vida. Ele tem um aumento de espessura vascular, né, e existe a descontinuação das lâminas elásticas. Aumenta a velocidade de onda de pulso, né, e a gente sabe que essas placas de ateroma que são formadas aqui diminuem o fluxo vascular. Então, o que acontece? Os pacientes tendem a sentir mais diante de um exercício físico. Então, eles sentem mais cansaço, né, mais fraqueza. A gente tem que ir com uma certa cautela. Aqui, só para mostrar que a gente tem um aumento da camada íntima, né, vascular, que seria um de um idoso, tá? E aí, vocês vejam que a luz do vaso fica muito menor. Então, o paciente que está com uma pressão, às vezes, mais aumentada, num vaso maior, ele não tem tanta repercussão hemodinâmica. O paciente tem muito mais repercussão hemodinâmica diante disso. Esse vaso dele pode ficar
bem mais estreitado, e diante disso, durante o exercício, ele sentir mais, às vezes, falta de ar, às vezes, hipotensão. A gente vai ter que ir caso a caso. Lembrar que durante a vida, os idosos vão perdendo a força, e essa redução de força de fibras musculares vão acontecendo gradualmente. Quando a gente já faz atividade física há muito tempo, a gente tem uma memória, né, muscular. A massa e a força diminui a partir dos 40 anos. Então, e acelera ainda mais após os 65. A repercussão principal é no quadril para baixo, então os pacientes geralmente reclamam fraqueza nas pernas, a marcha está mais lentificada, e esse é um grande preditor da gente dizer se o paciente está ficando frágil ou não. Então, é importantíssimo a gente considerar que tem que ter fortalecimento, principalmente de membros inferiores. Os membros sofrem uma redução do número do tipo de fibras, que são principalmente as fibras tipo não tem mais rápido, e geralmente eles têm uma contração mais lentificada, além que acumula mais gordura periférica e visceral. Como a gente sabe, os pacientes ao longo da vida vão acumulando gordura, né? E vão perdendo massa magra, massa muscular, e a gordura vai sobressaindo. E isso se torna um ciclo, né, que a gente vai ver que é vicioso, com a diminuição da elasticidade da queda de dor lombar, o tempo de reação diminui, então eles não têm o reflexo igual dos pacientes mais jovens. Acontece um alentecimento de velocidade da execução dos movimentos complexos repetitivos, né? A flexibilidade e amplitude dos movimentos, principalmente nas mulheres, tem um evidente declínio com 70 anos de idade, então elas têm uma lentificação de quadril. É lógico que esse autocuidado vai levar em consideração isso. Não são pacientes que vão aguentar a mesma carga, né, de exercícios, por exemplo, de pacientes mais jovens. Lembrar que a circulação para as pernas também está diminuída no repouso e com esforço. E a resposta vasoconstritora renal e esplâncnica também, os exercícios são submáximos. O volume total de plasma também está diminuído. Então, tem uma redução já discreta de hemoglobina. Os pacientes têm uma discreta anemia que pode existir, ou mesmo tem essa redução de hemoglobina, mas ele está hemodiluído. A sensação de sede é menor e há um comprometimento na capacidade de conservar a água sólida pelo rim. Então, os pacientes hidratam mais facilmente, né? E pode ter uma repercussão um aumento de chance de desidratação e menor de executar esforços, principalmente no calor. Então, tem que existir esse autocuidado, mas considerando esses aspectos dos estudos. As repercussões importantes, um pouquinho que eu já falei, menor aptidão cardiorrespiratória, né? A recuperação ao movimento é mais força, a atipia dos sintomas clínicos, que os pacientes muitas vezes não nada, e quando sentem, são grupos. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Unidades mais frias já por si só. A pressão tende a ficar mais frias. Os benefícios da atividade física, né, bem orientada, é que a gente precisa, né, mostrar para esses pacientes que tanto em doses saudáveis, né, altera favoravelmente o nível lipídico dos carboidratos, aumenta os níveis das lipoproteínas, vamos dizer assim, boas, né, de alta densidade, que é o HDL, tem um efeito benéfico na distribuição do tecido adiposo e também melhora a sensibilidade à insulina. Muito, muito benefício naqueles pacientes que têm diabetes. Então, a gente tem que mostrar sempre para os pacientes que o autocuidado, principalmente a atividade física, vai ser importantíssimo na redução do risco cardiovascular, tá? Tem sido um consenso de que os idosos devem fazer pelo menos 150 minutos, 2 horas e 30 minutos de atividade física moderada por semana. Então, daria, se fosse em 5 dias, 30 minutos cada dia. E 2 dias ainda dá para descansar. Seria o final de semana. Ou 75 minutos, 1h30, né, de intensidade física mais vigorosa por semana, né? E nesse sentido também de ser
naqueles pacientes mais habilitados, né? Então, os pacientes que já tem uma atividade física há muito tempo, a gente sabe que eles conseguem fazer uma atividade física mais intensa, e aí a gente pode considerar um tempo menor para esses pacientes. Sempre lembrar que o principal exercício é o exercício resistivo, é a musculação. Ele aumenta muito a chance de benefício, já está comprovado cientificamente que são os exercícios mais aumenta a força muscular, o tônus muscular, além de melhorar o bem-estar, autoestima, né? Saúde mental também melhora muito, melhora de doença cardiovascular, como eu já tinha falado, o próprio controle de depressão, de ansiedade, porque os pacientes vão ter um convívio, às vezes, com mais pessoas, não agora na pandemia, né? Mas principalmente quando estão fazendo atividades em grupo, a independência, então se torna menor a dependência de outras pessoas, às vezes são pacientes que vivem sozinhos, fazem tudo sozinhos, tem maior ritmo de coordenação, eles têm um reflexo aumentado também, controle das doenças crônicas, como diabetes, aumento de massa magra, diminui a perda óssea, diminui também o risco de fraturas, né, de osteoporose, e maior reintegração às atividades laborativas. Geralmente são pacientes mais ativos e que conseguem, mesmo depois de aposentados, trabalhar. Eles dizem que não vão ficar parados, né? Não vão ficar sedentários. Aqui só para mostrar, né, que a atividade física, principalmente a resistida, musculação é a principal, tá? Yoga também, Tai Chi Chuan, já foi comprovado cientificamente que faz bem, são medidas, são atividades que trazem um benefício muito grande, principalmente para os nossos idosos. Alguns pacientes têm contraindicações. Não digo contraindicação absoluta, porque contraindicação absoluta é muito difícil de falar, né? Vai ser subjetivo, cada paciente vai ser de um jeito. Mas a gente tem que lembrar que pacientes cardiopatas com doenças valvares, angina do peito, angina instável, pacientes mal controlados, né? Pacientes que, infelizmente, não fazem o tratamento correto, que não cuidam da alimentação também, tem sinal já de algum agravamento maior, a gente tem que lembrar que esses pacientes podem ser contraindicados no exercício físico resistido. Mas tudo isso vai ser considerado ponderadamente. A gente pode, às vezes, fazer um controle maior da doença, da comorbidade, e depois indicar um exercício de forma gradual, né? Algumas arritmias refratárias a terapêuticas, sinais de insuficiência cardíaca, ou seja, o paciente que não está cuidando, já está numa classificação alta, pressão arterial em repouso, máquina sistólica 160, diastólica maior que 100, ou seja, está uma hipertensão não controlada. E outras entidades que podem piorar com o exercício, osteoarticulares, por exemplo, um paciente com osteoartrose grave, né? Ou artrite importante, ele não vai fazer uma atividade física desistida, porque ele nem vai conseguir. Lembrar, muito importante, pacientes que forem fazer os testes, os exercícios físicos, a gente tem que pedir teste ergométrico para o paciente idoso. Então, deve ser realizado de rotina, né, nesses idosos, principalmente no início das atividades, antes de começar a atividade física, antes de indicar. Vai avaliar a capacidade cardiorrespiratória, né, o balanço de frequência cardíaca e carga de trabalho, estratificar o risco desse paciente, avaliar o sistema autônomo, né, o simpático e o parasimpático, e também para a gente evoluir o programa de exercício, né, para a gente ver a resposta clínica, cardiorrespiratória, a resposta eletrocardiográfica, cardiovascular e metabólica. Então, o teste ergométrico seria muito importante ser feito, sabe, para os pacientes que vão iniciar uma atividade física. Aqui só para exemplificar que alguns pacientes, principalmente os idosos, às vezes não conseguem fazer o exercício, o teste ergométrico em pé, não conseguem correr na esteira. Mas a gente tem a capacidade de fazer o teste ergométrico sentado, tá? Ele às vezes faz uma bicicleta, dá para fazer, não impede de fazer o exercício. Aqui eu coloquei algumas dicas, que são algumas dicas mesmo para
realização de exercício, né? Nesse sentido, desse somente quando tiver o bem-estar físico, quando o paciente às vezes está adoecido, praticar atividade física, usar sapato e roupa adequado, né? Como a gente sempre orienta, nos ambulatórios, tudo, para os pacientes idosos. Evitar uso de sedativos, muitas vezes o paciente com polifarmácia, a gente vai tirar remédios que possam causar um dano, que possam causar até 2 horas antes da atividade física, para não ter uma hipoglicemia durante o exercício, tomar qualquer sintoma que o paciente possa estar tendo durante o exercício, a temperatura também. Iniciar de forma lenta e gradual, igual eu falei, reduzir, né? A gente vai vendo conforme a situação de cada paciente e sempre hidratar bem. Pacientes idosos têm um risco maior de hidratar, porque eles têm uma menor já composição corporal de água. Então, a gente tem que lembrar disso também. Importantíssimo, sempre indivíduo as necessidades e preferências do paciente. É a maneira mais prática de atingir e progredir em ritmo seguro e estável dessa atividade proposta. Um paciente que é acamado ou um paciente que já faz uso de cadeira de roda, né? A gente precisa individualizar o exercício que ele é capaz de fazer. Ah, ele é paraplégico, mas ele consegue fazer exercício com os braços, ele consegue ter uma boa independência, consegue ir ao banheiro sozinho. A gente precisa fortalecer essa a gente esperar isso. Ah, o paciente acamado, mas ele consegue fazer a bicicletinha, aquele exercício da bicicleta que a gente coloca em cima da cama? Não sei se vocês já viram. Essa bicicleta de exercício da fisioterapia, a gente consegue fazer? Ótimo, se ele conseguir fazer, excelente. Ele consegue levantar um peso, consegue fazer um exercício resistido? Excelente. Então, a gente vai ter que individualizar de paciente para paciente. Porque é uma recomendação mesmo do CDC para controle, né, de todas as comorbidades que o paciente possa ter. Então, às 2 horas e meia, igual eu falei, o exercício aeróbico de moderada intensidade, né? 2 ou mais vezes por semana, os principais grupos musculares a serem intensificados é perna, quadril, abdômen, tórax, braço e ombros. Ou 1 hora e 15, 1 hora e meia, né, que a gente viu, tinha 75 minutos. Então, corrida, atividade de musculação mais pesada, né? De alguns grupos musculares também, os mesmos daqueles anteriores. Equivalente entre atividade moderada e intensa descritas antes, e a musculação também é importantíssimo. E os benefícios maiores da saúde, né, quando o paciente já consegue fazer mais atividade ainda intensa por semana, caminhada rápida, consegue correr um pouquinho, isso também é pacientes. Então, em resumo aqui, para a gente ir finalizando, lembrar que a melhora do condicionamento físico, né, da disposição, está muito relacionada com a atividade, e o autocuidado mostrar para esse paciente que ele precisa mesmo se cuidar e que assim, a gente pode ajudar, a gente às vezes auxilia, orienta a família a cuidar também, mas o autocuidado, a disposição dele também é importantíssimo. Vai melhorar a qualidade do sono, vai diminuir a ansiedade e o estresse, ampliar o contato social, controlar o peso, né, e a gordura corporal, melhorar a mobilidade e o equilíbrio, diminuir a dependência, né, e controlar a pressão arterial também. Preservação óssea e articular, melhorar os quadros de dores em geral e promover a independência e a autonomia, que é o principal que a gente quer garantir para os nossos idosos no autocuidado. Obrigada, pessoal. Doutora Luana, eu, Mauro e a Maria Fernanda, a gente que agradece em nome da Liga de Medicina Integrativa da Uniub, a LAME, por essa aula maravilhosa, foi muito boa, de verdade, muito esclarecedor e de extrema importância a gente saber como manejar e como cuidar dos nossos idosos de agora e também como levar essas informações para o futuro, né? Afinal de contas, a população vai envelhecer e vai precisar de um cuidado especial mesmo. Sim, com certeza. Acho que é isso que a gente precisa levar mesmo, a orientação, né, o benefício da gente estudar e saber o que está acontecendo
acontecendo, né, no organismo, de entender o melhor por forma correta e entender o que está acontecendo, né? Eu que agradeço Exatamente. pela oportunidade, viu? Fiquei muito feliz de participar da aula de vocês. E o que vocês precisarem, podem contar comigo. Tiver algum tema que vocês queiram depois conversar também, fazer alguma atividade mais prática, né? Infelizmente, na pandemia, a gente não está conseguindo encontrar com os alunos todos, mas o que for possível, estou disponível também. Será um prazer. Espero que esse seja a primeira de muitas outras oportunidades que a gente vai ter ao longo do nosso caminho, nessa jornada da medicina, tanto na Liga de Medicina Integrativa quanto na medicina mesmo. Eu acho que essa troca de informações ela é bastante importante e extremamente enriquecedora, ainda mais quando ela vem da forma que a senhora explicou, Obrigada. de fácil entendimento, trazendo realmente as informações que são extremamente necessárias. Eu que agradeço, tenha uma boa noite e uma boa semana para a senhora. Muito obrigada, doutora. Espero que a gente se encontre em breve. Eu fico muito feliz. Obrigada eu, gente.